Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo, um bate-papo informativo aqui hoje, para que você possa esclarecer todas as dúvidas. Estou recebendo o Dr. Kleber Duarte. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, agradeço muito. Eu que te agradeço a presença aqui. O Dr. Kleber, ele é médico neurocirurgião, tem experiência na área de neurocirurgia funcional e dor. É um especialista em várias áreas, não é só dor não, porque a gente sabe, né? Parkinson, AVC, quais doenças mais que a gente pode falar? Nossa, tumores. Né? Tumores, o que tem a ver. Compressões de cérebro, né? traumatismos. E neurocirurgião é uma habilidade. Parabéns, né, ao senhor e a todos os outros que cuidam da gente. A verdade é essa, porque cada vez mais precisamos nos cuidar para não precisar ir para a mesa de cirurgia. É a última etapa, né? E ter o restabelecimento, óbvio. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM e pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista, eu, Dr. Kleber Duarte, para falar pelo menos do básico para que a gente possa entender melhor a respeito do AVC, conhecido também como derrame cerebral, né? Isso. O acidente vascular cerebral. Mas antes eu quero lembrar que hoje também é dia de conscientização da distonia. Aí eu quero entender o que significa distonia. Já que temos que nos conscientizar, vamos entender do que se trata. Tá, a distonia é uma doença que afeta o movimento. Que afeta o controle do movimento. Então, os músculos, em vez de fazerem movimentos contínuos, diferente de outras doenças que afetam o movimento, a pessoa passa a ter movimentos grosseiros, descoordenados, como se um músculo quisesse puxar para um lado e o outro puxar para o outro lado. Os movimentos saem descoordenados, disformes. É uma doença rara. Só que pode ter causa, que não seja somente genética. E uma das causas possíveis para isso é sequela de AVC. É mesmo? É uma das causas possíveis. É uma das sequelas. É uma das sequelas possíveis. A pode distonia. ser quando acontece o AVC, a pessoa perde o movimento, mas depois o cérebro ele se recupera parcialmente, mas não se reorganiza totalmente. Aí o movimento sai descoordenado. E tem tratamento? Também tem. Para que retome esse movimento? Também tem. Tem tratamentos que melhoram. Quando a gente fala de movimentos, a gente sempre pensa na fisioterapia. Mas há tratamentos que vão além de uma fisioterapia? Vai, até porque esse tratamento, o foco é permitir que a pessoa se recupere o máximo possível. E tem, dependendo do caso, diversas ferramentas possíveis. A fisioterapia faz parte da base do contínuo. A pessoa se reinserir, por exemplo, quando afeta a linguagem. Tá. Você fazer um programa de recuperação da linguagem. As pessoas que têm alguma recuperação de função, mas querem melhorar a funcionalidade, você pode inserir a terapia ocupacional. Ah, sim. Pessoas que têm, por exemplo, alguma contratura contínua, você pode fazer injeções nos músculos de toxina botulínica. O vulgo... Um avanço. O Botox. O Botox, não vou fazer propaganda, mas... mas é como a gente conhece, né? Para todo o público entender. Então, assim, tem diversos tratamentos, até cirurgias. Pacientes com Parkinson são acometidos por distonia? Pode acometer. Por causa da questão dos movimentos? Pode acometer. Não todos, assim, mas algumas pessoas, quando entram na fase de intervalo da ação da medicação, às vezes, acabam tendo sensações e movimentos de distonia. Muito bom. Quanta coisa, né? Depois a gente faz um programa para falar de distonia e etc. Não é? Mas vamos lá, vamos falar de AVC. Vamos definir o acidente vascular cerebral. O que a gente entende pelo AVC? Vamos pensar uma coisa. Quando você fala que uma pessoa teve um ataque cardíaco, todo mundo diz, puxa vida, teve um ataque cardíaco porque a artéria que nutre o coração,
fechou ou entupiu e então ela colapsou e aquela parte do coração ficou sem sangue. É passar isso para o cérebro. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo. A artéria que leva sangue, ela ou entupiu, ou colapsou, ou então foi obstruída por um coágulo de sangue dentro dela. Mas o AVC tem um segundo tipo de AVC, que é alguma fragilidade da artéria ou da veia, pode romper. Aí o sangue extravasa para dentro do cérebro. Tá. Na realidade, no Brasil tem mais essa conotação de perceber, daí o nome derrame, né? Quando se fala derrame, você está falando algo que extravasou. Derramou. E é isso mesmo. É um sangue que estava dentro de uma artéria, de um canudinho, e de repente aquele canudinho rompe. E extravasa, derrama aquele sangue que estava dentro da artéria para o cérebro. Então o AVC tem duas grandes diferenças. Um é o AVC isquêmico, chamado, o que é isso? É o ataque do cérebro, como o ataque do coração. A artéria fecha e aquela área do cérebro fica sem sangue. Ou então, a artéria rompe, a artéria ou a veia rompem e extravasa sangue para dentro do cérebro, que é o hemorrágico. Entendi. Então, nós temos dois tipos de... Dois grandes grupos. Dois grandes grupos, né? E aqui no Brasil, qual que é o mais comum? O isquêmico. O isquêmico. No mundo inteiro. No mundo inteiro? Pode falar. Desculpa. É que é o seguinte, o cérebro pesa mais ou menos 2,5% de todo o peso do corpo. E recebe 20% do sangue que sai do coração. Tá. Então, é muito sangue para um volume relativamente pequeno, porque ele funciona muito. Então, doenças que afetam as artérias, que também afetam o coração, que afetam as pernas, doenças que afetam as veias, que também afetam as pernas, por exemplo, que pode afetar o fígado, também pode afetar o cérebro. Então, muitos desses AVCs não é por uma doença do cérebro, mas é uma doença das artérias que levam sangue para o cérebro. Eu ia perguntar isso. Pode ter a ver com a área cardiológica, a área vascular? Está integrado. Somos um, né? É, claro. Não adianta a gente querer separar o nosso corpo. Não. Você foca numa parte, mas você sabe que aquela parte está integrada em outras. Está integrada em outras significa que se o coração para de funcionar, o cérebro é quem sofre. Ele vai ter que funcionar dobrado, né? Porque ele também não recebe o sangue. Não recebe o sangue. Agora me diz uma coisa, de que forma nós percebemos os primeiros sintomas? Eles começam a surgir antes de acometer o AVC propriamente dito? Tá. Existe um tipo de AVC que é provocado por uma ruptura específica de uma artéria, que é o aneurisma. Lembra daquela atriz americana Sharon Stone? Sim. A Sharon Stone teve um aneurisma. Aquela dilatação da artéria, como um esgarçar da parede da artéria, daí dilatou que nem um manchão de um pneu. Sim. Isso é antigo, né? É, né? Mas a gente entende. Então, esse dilatar rompe conforme a pressão e extravasa sangue. Então, essas pessoas que têm esse tipo de AVC hemorrágico provocado por um aneurisma, geralmente elas têm um quadro de uma dor de cabeça súbita, intensa e repentina. Às vezes até com perda de consciência. Tá. Outras vezes ela vem acompanhada de muito vômito, náusea e uma dor que permanece. O AVC, ele vai dar sinais conforme a área do cérebro que está acometida. Então, se a área da fala, a pessoa começa, de repente, a articular mal as palavras, a perder o controle da fala. Mas aí ela já está tendo AVC. Já está tendo. Tá. Se é da visão, a pessoa, de repente, começa a perder a capacidade de ver num lado do corpo, ou então perde a visão totalmente. Se é a área do controle de movimento do rosto, dos músculos do rosto, do pescoço, da cabeça, do braço, esses músculos vão paralisar. Aí a face fica torta, o braço fica caído, sem força. E geralmente ele dá algum sinal de que alguma área do cérebro está cometido, que pode ser fala, pode ser
perda de força, alteração de visão, pode ser tontura, dor de cabeça súbita, são os sinais mais frequentes. Qualquer sinal, corre para o hospital. E o AVC é uma doença, né? É um caso, chegou no pronto-socorro e é atendido imediatamente, né? Inclusive, os principais hospitais, falando de São Paulo, Sim. da nossa cidade, os principais hospitais têm protocolos bem definidos de atendimento dessas pessoas. Porque aqui tempo é cérebro. Tempo é cérebro. É importante, assim, você atuar no momento em que você pode recuperar. Cada minuto, cada segundo conta É importante. no atendimento do AVC para recuperação. Isso. No caso, se afeta a visão, por exemplo, é socorrido a tempo, essa visão ela retoma? Pode retornar. A fala também? Pode retornar também. Assim, dependendo do tempo entre, por exemplo, uma artéria fechou, aí o cérebro começa a sofrer por perda da irrigação sanguínea. Não chega mais nutrientes, não chega mais oxigênio. Tá. Antes dele se deteriorar por completo, ainda com capacidade de recuperação, se você abre de novo essa artéria, você consegue recuperar as funções. Então, por isso que tempo é essencial. É um socorro imediato, né? Imediato. Uau! Então, o estilo de vida aí conta também? Conta. Existem alguns fatores que são claros. Pressão alta, descontrolada. Doenças crônicas, pressão Repara, alta. Que é doença do coração, É. doença das artérias. Está conectado, Tá né? conectado. Coração e cérebro estão conectados. Alterações do colesterol e do metabolismo da gordura. Também, Tá. quando você controla isso, você reduz muito o risco. A gente está falando de reduzir riscos. Sim, inatividade física. Atividade física, É. movimentar esse corpo. Tem que movimentar. Também tem um fator que é direto. Esse é direto assim. Você usa isso, você vai ter um risco muito, muito, muito grande, 40 vezes maior de ter um AVC. Tabagismo. O tabagismo. Só que tabagismo não é só o cigarro, como se conhece. O tabagismo também é o cigarro eletrônico, o tabagismo também é outras formas de se inalar fumaça, porque tem alguns produtos que são bastante comumente falados, que não se fala nisso, mas que tem um teor de nicotina, de alcatrão muito alto. E corre o risco, então não afeta só o pulmão, Afeta muito. o corpo todo e o cérebro Isso. principalmente. Aumenta então 40% o risco? Não, 40 vezes. 40 vezes. Não é nem 40%, 40 vezes. É porque quando você está inalando toda aquela fumaça, toda aquela substância, você está inflamando o teu corpo. Está inflamando as artérias, está inflamando as veias, está inflamando a pele, está inflamando a garganta. Por isso que aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doença do coração, aumenta o risco de AVC. Alimentos industrializados também danificam o nosso aparelho cerebral? Danificam por alguns motivos. Primeiro, assim, para você industrializar, você tem que ter muito sódio. E o excesso de sódio é muito danoso. A gente não precisa de tanto sódio quanto a gente está ingerindo. E para eliminar sobrecarrega o rim, cria todo um mecanismo de hormônios que o organismo tem que lançar mão para conseguir eliminar. Um corpo inflamado é um cérebro inflamado também? Também. Tá tudo inflamado, né? Então, alimento, tabagismo, álcool. O álcool tem esse detalhe, assim, tabagismo não tem quantidade segura de ingesta. Não tem. Está exposto ao tabagismo, aumenta o risco. Tá. Primeira tragada já era. Já era. O álcool tem um outro detalhe que depende muito da intensidade, da regularidade e como se toma. Então, assim, está mais ou menos provado de que ingestas pequenas, associado à alimentação, associado a uma socialização, não aumenta o risco. Tá. Mas o alcoolismo aumenta. E aumenta muito o risco de AVC. Que aí a gente já está falando... Está falando de outra condição. Né, de um caso mais grave. Mais grave. Existem exames de rotina que nós devemos fazer, prestar atenção, para
perceber como que está o funcionamento deste cérebro? Tem algumas Além coisas... do ultrassom da carótida? Oh, você falou, você tirou as palavras da minha boca. Porque o ultrassom das carótidas, por que carótida? Porque 15% do sangue passa pelas carótidas. Na hora que o coração bombeia sangue para o corpo inteiro, 15% desse volume de sangue vai para as carótidas. Ele é o caminho, né? Ele é a porta de entrada. Então, se você tiver uma inflamação das artérias e do revestimento interno das artérias, a artéria que você mais vai ver vai ser as carótidas. E existe um método absolutamente seguro, que é pelo ultrassom, você consegue ver as carótidas e saber se a membrana que reveste internamente a carótida está normal, se não tem aquelas plaquinhas de colesterol que estão lá grudadas. Que é a mesma coisa que acontece com o coração. Claro. Né? Claro. Os mesmos sinais dos problemas cardíacos através da carótida pode indicar os problemas de um derrame. Isso, quem tem doença cardíaca coronária, né, que todo mundo conhece, né, coronária, que são as artérias que nutrem o coração, tem também um risco muito maior de ter AVC. São pacientes que têm que ficar mais atentos mesmo. Por isso o acompanhamento é importante, né? Não adianta fazer uma cirurgia de safena, acompanhar por 1 ano e depois sumir do médico. Não, até porque a cirurgia de safena, depois de 1, 2 anos, a safena fecha. Aquela cirurgia serve para levar sangue para o cérebro refazer arterinhas novas que vão levar sangue para ele. Tá, então a gente fala que tem um coração novo, mas é um coração novo que a gente tem que ficar bem atento para mantê-lo sempre saudável. É um novo recalchutado. É um novo recalchutado já. E a gente tem notado que cada vez mais jovens têm passado por cirurgias cardio. Tem tido. O que acontece? Essa geração, a geração atual, assim, dos jovens e dos adultos, começando a idade adulta, essa geração atual, ela é mais cuidadosa consigo mesma. A turma dos 20? Dos 20, 30. Eles são mais cuidadosos. Eles cuidam mais com a alimentação, eles cuidam mais da sua saúde, eles têm hábitos melhores, eles fumam menos. Muitos deles, às vezes, bebem menos. Ingesta por exemplo, de algumas substâncias tóxicas, algumas substâncias que são proibidas, inclusive, aumenta também muito o risco, porque aumenta o risco das artérias colapsarem, das artérias se fecharem. Então, assim, essas pessoas acabam, que se cuidam disso, elas têm uma chance menor de ter. Só que elas já carregam gerações, 2, 3 gerações que vieram de um estilo de vida que aumenta o risco. Então, apesar dessa geração atual se cuidar mais do que a geração anterior, o risco deles chega a ser maior do que a geração anterior. Aí a gente está falando acima dos 40 ou acima dos 50? Acima dos 40. Acima dos 40 já. Por isso que tem acometido muito jovens de 40 também. E a gente fica culpando outras coisas, né? E Não, na verdade é hereditário também? É um fator? Tem fatores hereditários. Por exemplo, quem tem a tendência de ter colesterol por fator hereditário, tem gente assim que se tomar água e comer alface vai ter o colesterol lá em cima. Porque tem um fator interno que processa tudo isso e vai guardando como colesterol. Então, aí você tem que tomar. Desde a adolescência, né? Não, desde cedo. Desde cedo. Desde criança mesmo. Desde criança. Conheço. Mas é uma tendência. É uma tendência. Conheço crianças e adolescentes que tomam estatina, que é uma substância que abaixa o colesterol, que tem um efeito anti-inflamatório, assim, começaram com 17 anos de idade. Uau! E as sequelas, doutor? Sequelas dependem da extensão, do que você conseguiu tratar e também da sua condição prévia. Por exemplo, uma pessoa que é muito doente, que já tem um funcionamento ruim dos rins, por causa das artérias que já são doentes, já tem funcionamento do coração e tem um AVC, a capacidade do organismo de recuperar do AVC é menor de uma pessoa que, de repente, tem um evento súbito, agudo, único. Só que, dependendo da extensão do AVC, você não consegue ter recuperação completa. Alguma sequela fica. E a sequela vai depender da área do cérebro que foi acometida.
né? Porque a gente verifica muita gente que tem um AVC e logo retoma suas atividades com pequenas sequelas e algumas nem são visíveis. Não. E outros que realmente ficam muito debilitados. Muito. Depende da extensão e do local. E quanto mais velha a pessoa, quanto mais idoso, maior risco de... Isso é um pouco relativo. É relativo Por quê? também? Porque quando você tem uma pessoa que tem alguma doença, que tem um AVC extenso muito jovem, geralmente a área do cérebro é imensa, fica acometido numa doença súbita como essa. Então fica muitas vezes muito sequelado. Quando você tem uma pessoa mais idosa, deu tempo de abrir pequenas arterinhas ao redor que elas têm capacidade de se recuperar. Então, agora, se uma pessoa já tem um organismo muito debilitado, aí a capacidade de recuperação fica prejudicada. Há muitos casos que podem ir à cirurgia? Sim. A cirurgia envolve, como aquele caso que a gente comentou da Sharon Stone, em que ela teve um aneurisma. Você tem que fechar esse aneurisma, para ele não sangrar de novo. Entendi. E ele não morrer. Então, esses casos, muitas vezes, ou por uma espécie de cateterismo, você vai lá e coloca umas molinhas redondas. Um estentezinho, quase. Às vezes usa estente mesmo, para o sangue não passar mais por ele. É o que aconteceu com o Tony Ramos? É isso mesmo. Lembra disso? Isso mesmo. Foi, né? Agora que estou lembrando do Tony Ramos, que ele se recuperou rapidamente também. E está aí, trabalhando, atuando. Acaba sendo exemplo, né? Não se assustem. Não é? E com o Papa, o que aconteceu? O senhor me lembrou exatamente do Papa antes da gente entrar no ar. O Papa tem aquela questão, imagina só, ele teve um AVC, ele estava descuidado? Não, ele estava extremamente bem cuidado. Ele estava extremamente... E ainda assim teve um AVC. É porque entra naquela questão de que o organismo dele já está tão debilitado, já está tão sofrido, que de repente ali não suportou, aquelas artérias inflamaram, aí a inflamação se espalhou, aí de repente... a artéria rompe, extravasa sangue para o cérebro, ou então uma artéria grande fecha e uma área extensa do cérebro fica sem irrigação sanguínea. Pelo que comentaram, eles não divulgaram exatamente o que aconteceu, só disseram que foi um AVC, mas pelo que comentaram, foi um evento súbito. Então deve ter sido mesmo uma hemorragia. Né? Foi muito rápido, né? Foi. Vimos o Papa um dia antes, no dia seguinte disse que ele acordou, tomou café. Exato. Se eu não me engano, foi essa a história, né? A gente acaba não acompanhando com tanto primor, né? Medicamentos podem afetar, existem medicamentos que podem afetar todo esse funcionamento de artérias? Existe, para o bem e para o mal. Sim. Você tem medicamentos que diminuem a inflamação, tem medicamentos que diminuem a formação de coágulos dentro do sangue, tem medicamentos que diminuem o colapsar da artéria, ou seja, o fechar da artéria. Esses medicamentos são usados para as pessoas com fator de risco ou com qualquer outro fator que possa afetar, ou então pessoas que já tiveram doença do coração, por exemplo, por causa da perda de irrigação sanguínea, aí valeria a pena. Tá. Então, esses medicamentos sim. E tem outros medicamentos que são medicamentos que aumentam o colesterol, medicamentos que aumentam o processo inflamatório. Serve para alimentação também, para os dois lados. Então, há medicamentos que têm efeito preventivo e há medicamentos que aceleram o processo de degeneração das artérias, que pode levar a um AVC. O histórico do paciente é o que vai indicar qual caminho seguir, né? A gente falou das doenças crônicas, mas não citou a diabetes. Diabetes é um fator de risco para doenças cardíacas, né? É também para AVC? É também para AVC. Só que diabetes, em que a pessoa cuida bem, em que a pessoa controla a alimentação, mantém uma atividade física, mantém uma atividade social, mantém uma atividade integrativa feita, vai tratando os fatores de risco, o risco se torna muito próximo de quem não tem. Obrigada, doutor. Eu não olhei para o relógio. Eu tirei a Malu da frente do relógio e não olhei para o relógio. Quem quiser contato com o senhor, o Instagram, @
Kleber Duarte, Dr. Dr. Kleber Kleber Duarte. DR Kleber Duarte, atendimento aqui em São Paulo e aqui no Pacaembu, né? Isso. Por lá você encontra tudo. Gente, estourei o tempo. Obrigada, doutor. Nossa, foi tanta informação, né, Jean? Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais uma super entrevista. Fica com a gente que sempre tem coisa boa. Um grande beijo e até lá.